Fala pessoal, muito boa noite. Boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Vamos entrando, pegando as cadeiras, sentando, ficando à vontade, obviamente. Eu acho que o papo de hoje vai ser extremamente produtivo, extremamente proveitoso. Vamos falar sobre o mercado de ações, sobre os ativos que a gente acredita que estejam em preços atrativos. Hoje vai participar com a gente da nossa live Carlos Daltoso. Ele que é... deixa eu já adicionar ele aqui. Vamos lá. Vamos entrando. Separando as cadeiras, separando um copinho de cerveja, muita gente. Olha quem tá aí, nosso amigo, grande amigo Carlos Daltoso. Como é que tá? Olá, Beto, tudo bem? Beleza, maravilha. Ô Daltoso, eu já pedi pro pessoal pegar a cadeira, papel, caneta, copinho de cerveja ou uísque, como preferir, ou vinhozinho, que hoje o papo vai ser bom, hein? Exatamente, exatamente. Vamos lá. É isso aí. Cara, vamos lá. Eu acho que hoje a live tem até um assunto bastante específico. Eu vou desativar os Uhum. comentários, depois eu ativo aqui novamente, só para a gente ter um pouco mais foco no papo e o pessoal participar aqui conosco. A gente falar as melhores ações nesse momento, tá? Você que é um cara que tem 1000 anos de estrada aí, até queria que você se apresentasse Uhum. para que o pessoal conhecesse quem é Carlos Daltoso. Por favor, fique à vontade. Bom, boa noite a todos aí, pessoal. Obrigado, Beto, pelo convite. Bom, eu sou um dos heads, né, de renda variável da Eleven Financial. Estou na Eleven desde 2018, mas antes disso trabalhei por mais de 20 anos no mercado financeiro, né, desde 2008 ali como analista de research e de investimentos, né? E cobrindo majoritariamente nesse período o setor financeiro, né? Bancos e serviços financeiros. Eu me juntei à Eleven em 2018 e de lá para cá coordenando o time lá. Hoje são quase 30 pessoas, não só na análise de ações, né? Eu sou um dos coordenadores do time de ações, Daniela Bretthauer é a outra co-head de ações, mas a gente tem um time completo lá de fundos imobiliários, fundos de investimento, macro, uma mesa, né, de trade com o Rafi lá, né, todo mundo conhece, o Rafi é o popstar lá da Eleven, né, Ele e o Dato mas também, né? ele e o Data, exatamente. E os dois que comandam lá né, nosso dia a dia, e eu comandando a equipe de analistas lá, cobrindo mais de 140 companhias. O que é um número bastante significativo, né? Exatamente. Daltosi, antes da gente começar, do pessoal tomar nota, que eu vou entrar aqui em papéis específicos com você, ver se está num bom momento ou não está. Eu queria fazer uma pergunta para você que eu acho que é complicada de você ter a resposta, mas você que está no dia a dia, Uhum. você deve ter. Como é fazer uma análise de valuation para a empresa, ou seja, pensar numa perspectiva de preço para uma ação, com um momento como esse, com uma incerteza tão grande que a gente atravessa? Ótimo, ótima pergunta. Claro que nós, por dever de ofício, né, nós fazemos ali um exercício de futurologia, né, e de 2 meses para cá o cenário mudou completamente, né, mas o que a gente vê, né, claro, o que a gente faz, né, em um modelo de valuation é projetar 10 anos de fluxo de caixa ali das companhias, trazendo isso a valor presente, e sem considerar que 60, 50, 60, às vezes até 70, dependendo do setor específico e da fase de maturação da companhia, desse percentual estaria, de valor, né, dessas empresas, estaria na perpetuidade. Então, mesmo com um choque tão grande quando a gente viu agora, isso, e claro, né, considerando, obviamente, uma retomada em V, que é um dos nossos cenários, né, a gente revisou a projeção de PIB, por exemplo, para esse ano, com uma queda de 2,9%, mas um PIB mais forte em 2021, numa retomada mais forte da economia, né, de 4,9%, nossa expectativa de PIB para 2021. Né. Então, num cenário desse, né, de retomada em V, olhando para o
futuro, né, das empresas, claro que aí falando de maneira geral, né, uns setores são mais afetados do que outros, mas não deveria mexer tanto no valuation, né, cerca de 15, 20% no máximo o valor de uma empresa no longo prazo, né? E a gente vê ali uma queda generalizada de 30, 40, algumas empresas 70%, né? Como o caso das aéreas, de queda no ano, por exemplo, né? Então, até já emendando, né? O momento que a gente vive hoje é um momento de ajuste mesmo, de perspectivas de valuation, né? Porque a gente viu aquele sell-off em março, principalmente na primeira quinzena, o mercado panicou e vendeu tudo a qualquer preço, né? E hoje a gente vê algumas correções ali de alguns exageros nesse sentido. Até falando nesse exagero, aproveitar primeiro para agradecer, são quase 3 mil pessoas que estão com a gente, números impressionantes. Muito obrigado, eu, Roberto Indec, estrategista-chefe da Clear Corretor, e Carlos Daltoso, head de análise ali da Eleven Financial. A gente está falando sobre a perspectiva das melhores ações, ou quais ações estariam mais baratas nesse momento no mercado. Vamos começar a falar sobre elas, então. Você estava falando um pouco de aéreas, né? Que eu queria entrar um pouco por um outro caminho, tá? Eu queria saber, na sua visão hoje, se você tem, por exemplo, um top 3 ou um top 5 de ações que você visa, não sei, curto prazo, claro que não, porque você não faz análise para curto prazo, mas para médio e longo prazo, você já tem alguma coisa na sua cabeça e depois eu vou querer entrar em papéis específicos, se eles não tiverem nesse top 3 ou top 5. Nós, por exemplo, semana passada, né, nós divulgamos um relatório bem extenso, mais de 60 páginas, com toda a nossa visão fundamentalista ali, né, do momento, das companhias, e claro, dado essa mudança de cenário, e hoje em dia, como você falou, né, um valuation, né, voltando à pergunta anterior, é uma fotografia do momento hoje, né, e esse momento tem mudado a cada dia, né, com novas regulações, ajuda a determinados setores, né. Então, neste relatório, posso até conversar com o Bruno, lá do marketing da Eleven, né, o Bruno Boni, disponibilizar, obviamente, para todos os clientes da Clear, tá? Nós elencamos 10 ações ali que seriam essas escolhidas nesse momento, tá? Então, ali tem, por exemplo, BRF, Sinqia, empresas de setores que não seriam tão afetadas assim nesse primeiro momento, né? Setor de tecnologia ou de frigoríficos, né, no caso da BRF, e que já estariam excessivamente descontadas, tá? Então, pegando ali das 10, né, que nós elencamos, selecionando 3, né, BRF, Sinqia e Carrefour Brasil, né, que é outro segmento também que não teria até em um primeiro momento está sendo beneficiado por uma maior corrida a supermercados, né? Legal, então BRF, Sinqia e Carrefour, isso para qual prazo você acredita? Ou pelo menos o que está na sua leitura? Aí para um horizonte de mais longo prazo mesmo, né? Elas não aqui, né? Elas seriam ações mais defensivas nesse momento de grande volatilidade, de setores que não sofreriam tanto impacto, né? Não sofreram e não devem sofrer tanto impacto, mas também são excelentes nomes para um horizonte de mais longo prazo. Legal, maravilha. Vamos entrar em papéis específicos que a galera gosta bastante de saber, né? Primeiro vamos começar com as mais polêmicas, tá? Eu queria... A gente, como para quem não sabe ainda, a Clear, para os clientes que têm um perfil de moderado e agressivo, recebem os relatórios escritos pela Eleven todas as terças-feiras, com um panorama de mercado, 2 parágrafos bastante curtinhos, e depois mais 2 parágrafos de um ativo específico recomendado ali pela equipe do Daltoso. Então, ainda quem não recebe pode entrar em contato com o nosso atendimento, ou até aqui pelo Messenger, para o pessoal ver o que está acontecendo, para vocês passarem a receber. Um relatório excelente, e aí um dos ativos que mais constava, tanto antes da crise, principalmente IRB.
Eu queria que você entrasse nessa questão. IRB, está valendo a pena? Já está extremamente descontado ou não, em função de todos os eventos, acontecimentos com ela e a queda forte também, junto Sim. com a crise do coronavírus? Então, esse é um papel polêmico, né? A gente tem uma Bastante. visão construtiva no papel. É interessante, até depois eu estou com essa carteira aqui, né? Comentar, ela apareceu 3 vezes, né? Nessa carteira que você mencionou, né? Nesse relatório. Não é uma carteira, né? Nessas indicações que nós colocamos todas as terças-feiras ali. Fica bem claro que não é Mas, uma carteira, né? São recomendações todas as exato, terças-feiras mesmo. exatamente. Recomendação de curto Bem prazo ali, objetiva. objetiva, com stop gain, stop loss, né? Bem objetiva mesmo. Então, o IB, né? Separando em 3 atos aqui, tentando ser breve, que esse é um assunto Vamos lá que a gente tem complicado, né? bastante papel. Exato. É, primeiro ponto é a questão da esquadra, né? Questionou em fevereiro que o resultado da companhia não seria aquele, né, recorrente. Na minha visão, né, eles têm algum ponto de razão, mas não na magnitude. O resultado não recorrente não é na magnitude que eles colocaram nas 2 cartas que foram publicadas. Né? Na segunda carta, eles deixaram bem claro que não estavam acusando ninguém de fraude contábil ou nada disso, mas só criticando uma maneira como ele apresentava os seus resultados, né, que tinha pouca clareza. Eu concordo um pouco com eles, tem algumas questões ali do resultado que realmente não eram recorrentes, ou até eles colocaram venda de shoppings, alguma antecipação de resultado de sinistros não pagos, né, o reconhecimento de sinistros antigos, né, também não foram pagos. Então, a questão da esquadra, no nosso ponto de vista, eles têm algum tipo de razão, mas não da magnitude que eles colocaram. Tá? O segundo ponto, e aí a história que afastou, né, acabou com o afastamento dos 2 principais executivos, que muita gente, há várias ações na justiça questionando de acionistas minoritários, né, questionando a tentativa de manipulação do mercado. Eles informaram num call, né, com analistas, eu estava presente nesse call, né, tinham cerca de 20 analistas de mercado. Falaram que a Berkshire Hathaway, né, do Warren Buffett, era acionista e que vinha aumentando, né, a sua participação num período recente, e no dia seguinte a Berkshire desmentiu que nunca teve participação e não quer ter, né? Então, isso realmente precisa ser apurado aí pela CVM, órgãos competentes, a Justiça, e os 2 executivos foram afastados, tá? E a ação passou, depois disso, principalmente, né, uma quebra de confiança gigantesca. Confiança você não reconquista de uma hora para outra, mas a ação voltou ao patamar que saiu no IPO, por exemplo, né, cerca de R$ 8,50, R$ 9 ali por ação. Só que desde o IPO em 2017, né, aí partindo por terceiro ponto, nova gestão assumiu, então a gente viu ali, né, pessoas de ex-Generali, ex-BB Seguridade, pessoas muito bem reconhecidas pelo mercado, né, e principalmente no ramo de seguros, e tem tudo, na nossa visão, para retomar aí a confiança por parte dos investidores, né? Claro que tem muitas questões ainda a serem averiguadas, eles realmente estão verificando todo o balanço, mas o preço da ação voltou ao patamar do IPO, né? E a empresa, mesmo tendo alguns não recorrentes ali, né, no seu resultado, ela é o dobro do que era em 2017, quando fez o IPO, tá? Então, na nossa visão, realmente ela está nesse patamar, perto de 10, 11, Muito 12, barato. que está muito barato, né? Legal. E nessa sugestão, né, nesse relatório que nós temos em parceria, ela entrou em agosto, né, estava em cerca de R$ 31, aí saiu em outubro com cerca de 23% de ganho. Em novembro ela voltou, ela saiu com estava R$ 38,
Em novembro ela voltou, ela estava 36, ela caiu um pouquinho, e aí voltou para essa posição aí, né, nesse relatório em parceria com a Clear, e saiu em janeiro em 43, né, com ganho de 18%. Aí entrou de novo em fevereiro e foi estopado 10 dias depois com uma perda de 15%. Né, só para mostrar ali como que funciona esse relatório, né, a entrada e saída de papéis ali devido a algum Legal. evento específico ou Sim. coisa assim. Sim, legal. Então, ó, pessoal, tomem nota, quem está com a caneta e papel aí. O Daltoso já falou BRF, Sinqia e Carrefour, que ele acredita que sejam as top 3 dele, na visão dele. Isso é muito claro a gente deixar, isso é super importante. E agora a gente falando de IRB também, que ele acredita que está num patamar muito interessante depois de todas as quedas e a perda de confiança que a empresa teve ao longo das últimas semanas em função dos eventos que aconteceram. Quero entrar em mais um ativo que muita gente tem perguntado, Cogna. Cogna é ex-Croton, né? Tem até alguns amigos que estão bastante preocupados com ela ou perguntando da situação, enfim. O que você tem visto de Cogna daqui para frente? Tá. Neste relatório que publicamos também, né, especial sobre o coronavírus a semana passada, nós elencamos 6 ações para evitar, tá, nesse momento. E a Cogna era uma delas, né? Cogna, CVC, por exemplo, outra, CSN também, só para elencar 3 das 6 aqui. Por quê, tá? A Cogna, ela tentou fazer, né, lá atrás, uma fusão com a Estácio, não conseguiu, e de um tempo para cá, ela vem entrando em ramos diversos, né, do que a educação superior, como aquisição da antiga Abril Educação, né, e também indo para segmentos ali de educação básica, por exemplo, né. Então, ela trouxe uma certa complexidade para o seu modelo de negócios ali, que nesse momento já era difícil você buscar sinergias num ambiente de crescimento de PIB, né? Ela estava tentando, por exemplo, fazer o IPO lá fora, né, de uma das suas operações, e também tem uma grande dependência, por exemplo, por parte do governo, né, de uma das suas subsidiárias, né, a Receita da Saber, por exemplo, uma das subsidiárias da Cogna, tem uma dependência grande do Programa Nacional do Livro Didático, né, no PNLD, e dado toda a ajuda, o problema todo que o governo tem que resolver da questão de saúde hoje, né, o Programa Nacional do Livro Didático deve ficar aí para um segundo plano, pelo menos por algum tempo, tá? Isso tem um impacto, sim, na receita da Cogna, e principalmente da Saber, né, de uma das empresas da Cogna. Então, a gente vê, aí numa análise relativa, né, no setor de educação, a gente tem uma preferência, por exemplo, por Ânima Educação, justamente por ser um business mais que a gente entende com cursos de melhor qualidade, né? Uma empresa que sempre prezou pela qualidade do ensino ali, e a Cogna traz essa complexidade do seu business ali, né? Atuando em diversos ramos e diferentes do que é o business, o core business dela, né? Que é a educação superior. Nesse momento de virada da economia, a gente entende que é mais complicado a situação da Cogna. Legal. Então, é uma ação que, na visão de vocês, deveria evitar nesse momento. Vamos lá, estamos chegando em quase 4.000 pessoas agora, muito legal, queria agradecer de novo. E coloquei nos comentários agora, enquanto você falava de Cogna, e tem 2 que são, eu acho que assim, no público de varejo, são 2 ações que são quase unânime, né? Que todo mundo quer saber a opinião de um grande analista como você. Via Varejo e Oi. Vamos para essas 2 próximas, então, pessoal, que está nos vendo aí, nos escutando, fique atento agora na resposta dos 2 papéis, por favor. Tá bom. São 2 empresas ali que vinham de um processo de turnaround, né, a nova gestão da Via Varejo, né, começando por Via Varejo,
ela entrou ali em maio do ano passado e já vinha fazendo alguns ajustes na estrutura, por exemplo, na gestão de estoques, né, em como hoje, né, as lojas funcionam como mini centro de distribuição, então eles já vinham fazendo esses ajustes na estrutura e óbvio que com a gestão anterior, né, do Grupo Pão de Açúcar, era uma empresa que estava relativamente largada, né, em termos de estratégia ali, né, nos últimos anos. E a nova gestão vinha justamente recolocando a empresa nos trilhos, né? E, claro, um ambiente de PIB crescente já era um desafio enorme, né? E mesmo com essa inanição, vamos dizer assim, né, falta de estratégia nos últimos anos, ela ainda é líder do setor. Então o tamanho é relevante no momento de retomada como a Via Varejo vinha passando. Né? Mas num cenário de crise, obviamente as coisas ficam mais complicadas, né? Hoje, por exemplo, ela tem cerca de 18% da sua receita vinda de e-commerce, enquanto 50%, por exemplo, de Magazine Luiza, né? Então, é um momento delicado, vamos dizer assim. Ela tem feito tudo para proteger o seu caixa, né? A gente, não só a varejo, a gente tem feito conversas semanais ali com todas as empresas do nosso universo de cobertura para entender o que eles estão fazendo para proteger o seu caixa, e a Via Varejo tem feito ali uma férias coletivas, né, já anunciou a tomada de alguns empréstimos bancários, então eles hoje estão tomando várias medidas para proteger o caixa, né, mas no momento realmente é mais delicado do que era anteriormente. A gente recentemente mudou a recomendação de compra para neutro, né? A gente hoje entende que os desafios estão relativamente grandes ali para a Via Varejo, tá? Mas, obviamente, ela tem o seu porte, tem tudo para ultrapassar bem essa crise. Mas o momento hoje é delicado para a Via Varejo. Então pode ser uma ação Entrando interessante, mas com um pouco de cautela. com um É pouco isso. Exato, é uma ação interessante, obviamente, ela tem um potencial ali de retomada, mas hoje o momento é de atenção, principalmente na proteção do caixa da companhia, tá? No momento de maior atenção. Entrando em Oi é uma das empresas, ela não está dentro das 140 do nosso universo de cobertura, mas a gente acompanha, está no watchlist, né? A gente acompanha, obviamente, não tem valuation, né? Não tem esse, mas acompanha todos os resultados trimestrais. É outra que vinha em um momento de transição ali e que principalmente já num caixa, numa situação de caixa estressado já antes de tudo isso acontecer, né? Então, claro que a situação se agrava e muito, ela precisa vender a parte móvel, né, para equalizar o seu caixa, ela tem ativos de fibra, né, que tem condições de ser o destaque ali numa eventual entrada em operação do 5G no Brasil, mas até o leilão do 5G deve ser postergado, então a situação da companhia tende a se complicar, tá? Então, nós preferimos realmente, nesse momento, tá? Uma visão fundamentalista, obviamente, né? Não de trade e tal, empresas mais sólidas e com perspectivas melhores, como essas três que eu citei, tá, Beto? Legal. Bom, tem muita gente também perguntando pelas aéreas. Eu até queria dar um palpite nas aéreas, mas antes de falar delas, eu queria entrar no segmento de bancos. Né? Tá. Você cobre muito mais de perto, você tem uma experiência muito grande nesse mercado de bancos. Uhum. E bancos, sinceramente, é o meu setor preferido, né? Da Bolsa. Eu acho que nos últimos 10 anos, desde quando eu comecei praticamente a trabalhar com essa parte de recomendação de ações, eu falo especialmente de Itaú,
vez ou outra de Banco Uhum. do Brasil, mas Banco do Brasil naquela época do governo do PT não, porque tinha muita intervenção, só que faz um tempo que isso não acontece. Uh, Bancos, para mim, é injustificável a queda de você ver 50%, 55% do Banco do Brasil, 40% em Itaú. Eu queria saber Uhum. se você compartilha da mesma opinião que eu, se também as ações de bancos aí estão entre o rol dos que você acredita que tem um potencial interessante. Não, com certeza, óbvio, né, que eles devem sofrer, não agora, mas num Sim. segundo momento com maior inadimplência Sendo e provisão. provisões, né, como aconteceu exatamente nas crises de 2008, na recessão de 2015 e 2016, mas você olhando hoje, né, Banco do Brasil negociando a 70%, na 0,7 vezes o valor patrimonial, é realmente muito barato. Né? Você sabe, né? Eu falei que trabalhei 20 anos no mercado financeiro, eu trabalhei 20 anos no Banco do Brasil, né? Eu conheço bem ali a estrutura, né? O Dato brinca que eu sou um dos fundadores do Banco do Brasil, né? Tá quase. Mas uma coisa tem me chamado a atenção, né? Você falou do uso político do Banco do Brasil. O Guedes, em todas as suas falas, ele tem deixado bem claro isso. Né? A gente vai usar a Exato. Caixa e NDS como instrumento de política pública. O Banco do Brasil tem os seus acionistas minoritários e é um banco de economia mista. Isso tem me chamado bastante atenção. É diferente do tudo que a gente viu Muito até diferente. hoje, por parte de governo principalmente. Tá? Então, não só Banco do Brasil, a gente tem hoje uma preferência por Bradesco, tá? No setor bancário, é nosso top pick do setor olhando para os grandes bancos, porque ela tem um gap ali a ser fechado em termos de rentabilidade para para Itaú e Santander, por exemplo, mas claro que afeta também o decreto que o Banco Central soltou de limitar a distribuição de dividendo, né, até setembro, no mínimo permitido por lei, que é 25%. Isso afeta, obviamente, o valuation dos bancos, mas concordo com você que é um movimento exagerado aí por parte do mercado. Banrisul, é compra também nesse momento? Você acredita? Banrisul não, a gente tem uma visão. Banrisul já vinha também sofrendo com toda a questão fiscal do Estado, tá? Saiu uma notícia também essa semana de quebra de safra de grãos lá no estado do Rio Grande do Sul. Isso afeta, sempre afeta, né? É um risco do Banrisul, a questão da safra, porque gera um aumento de inadimplência, uma pressão ali nas provisões. Então, apesar, ele já vinha com estresse por parte da situação fiscal do governo do Rio Grande do Sul, coronavírus impacta receitas e a questão da safra também, tá? Então, a gente tem uma visão mais neutra agora para Banrisul diante do cenário desafiador que o banco tem aí pela frente. Legal. Agora eu queria entrar um pouco nas aéreas, também queria dar minha opinião, e aí depois eu vou entrar em VEG e PRIO, que também muita gente pedindo ali nas perguntas, então aguarde para quem tem dúvidas sobre essas duas. Uhum. Entrando nas aéreas, eu particularmente nunca gostei de ações do setor aéreo, por uma série de razões, né? Eu acho que se não for o setor que é mais impactado por N variáveis externas, talvez esteja entre os 2 ou 3 maiores setores, né? Que é demanda, Uhum. oferta, é preço de combustível, acidente, preço de passagem, economia, enfim, eu acho que tem uma série de situações ali, problemas em aeroportos também, né? Sim. Enfim, infraestrutura Brasil. Agora, ainda mais nesse momento em que a gente tem muita indefinição e muitos pontos de interrogação pela frente, especialmente nessa negociação que as aéreas vêm com o BNDES, eu queria saber da sua visão. Você acha que elas já caíram o suficiente? Nesse momento pode ser um ponto de compra para a Azul e para a Gol, ou nenhuma das duas, ou você tem preferência por uma das Uhum. duas? Tá. Bom, aí eu convido, Indec, para hoje mesmo o Dato e a Dani Brethauer fizeram uma live com o CEO e o CFO da Azul no canal do YouTube da Eleven, tá? Uma aula do setor de Legal. aviação. Convido a todos a entrarem no canal do YouTube da Eleven para assistir.
foi hoje ao 12:30, está lá disponível para quem quiser assistir. A gente tem uma visão construtiva, entendemos que houve sim um exagero, apesar das companhias estarem operando com 10% apenas dos aviões hoje, né, 90% dos aviões estão em solo, o mercado precificado, as ações caindo 70%, né, no acumulado do ano. A gente vê hoje, né, uma situação complicada, obviamente, tanto que precisa, sim, de ajuda do BNDES, esse foi um dos temas comentados hoje nessa live que o Dato e a Dani fizeram, tá? Então, a gente vê hoje uma possibilidade, né? A gente tem uma recomendação de compra e uma visão muito positiva para a Azul, né? Porque ela tem uma situação mais confortável de caixa. Nessa live hoje eles deixaram bem claro ali também como a companhia tem trabalhado na proteção do seu caixa, tá? Também surgiu uma questão recente, né? Ontem, no valor do que o fundador, né? O David tinha vendido ações da Azul e muita gente falou, se nem o controlador acredita mais e teve que vendeu as ações, né? Por que eu devo ficar com a companhia e tal? E hoje eles esclareceram, né? Obviamente, a Azul ficou ontem de manhã um fato relevante, comentando isso, né? Na verdade, as ações foram dadas num empréstimo, e quem vendeu foi o Citibank, elas estavam em poderes do com garantia de um empréstimo. As ações caíram muito de preço, foi uma execução de garantia e não uma venda por parte do controlador, tá? Isso acho que ficou bem claro. Então, numa eventual retomada da economia, a gente acredita que a Azul está melhor posicionada ali no setor de aviação e tem, sim, uma visão muito construtiva da companhia com recomendação de compra no momento. Legal. Vamos para as outras duas agora, então. Até agora, pessoal, para quem está chegando agora, não está acompanhando a gente desde o início, a gente está falando de uma série de ações aqui dos papéis que, na visão do Carlos Daltoso, ele que é head de análise ali da Eleven Financial, eu sou o Roberto Index, estrategista-chefe da Clear, a gente está falando de uma série de papéis e ativos que, nesse momento, ele acredita que estejam em ponto de compra ou não, olhando uma visão muito mais de médio e longo prazo diante da análise fundamentalista que eles realizam lá na Eleven. Daltoso, vamos falar agora então de dois ativos mais muito procurados pelas pessoas. Um é VEG e o outro depois é PRIO. Tá. A VEG, né, é um ativo que nos últimos anos ela deixou para trás ali quase todos os analistas de sell-side, né, porque ela não parava de subir e ali o pessoal falava, mas no 15 tá caro, no 20 tá caro, no 30 tá caro, e ela não parava de subir, né. Nós fizemos um relatório completo, o nosso analista do setor de indústrias, né, a Flávia, junto com o Dato, fizeram um relatório publicado essa semana sobre VEG, muito completo, ali comentando sobre os impactos dessa crise atual na companhia e a nossa visão. Essa é outra que nós temos hoje, uma visão construtiva, ela está em algumas das nossas estratégias, nas carteiras recomendadas que nós temos na Eleven, e apesar do momento de elevada incerteza, né, com relação aos desdobramentos do coronavírus, a gente iniciou a cobertura da VEG com recomendação de compra, né, dada a boa capacidade ali de execução da companhia, o robusto perfil de crescimento e uma rentabilidade também elevada, né? A gente entende que ela tem um perfil ali muito atraente no segmento que ela está inserida, né? Ela faz parte, por exemplo, de alguns índices de sustentabilidade, é uma empresa realmente de excelência que é uma ótima opção de investimento nesse momento de turbulência. Legal. PRIO, você tem alguma análise que vocês realizam hoje? A PRIO hoje, a gente diz que ela tem, né, nas nossas lives, a gente fala não só PRIO como Petrobras, né, eles têm dois problemas, né, um coronavírus
e a questão da OPEP, né? A briga ali entre Arábia Saudita e Rússia, que fez o preço do barril de petróleo sair dos 50, que ele estava mais ou menos para chegar próximo de 20, hoje ele estava em US$ 28 por barril, né? Hoje de manhã. Mas claro que os Estados Unidos têm tentado intervir nessa confusão aí com o OPEP, porque tem toda a cadeia de xisto ali que está sendo impactada nesse momento, né? Mas com relação a PetroRio, a gente tem sim, apesar de hoje, né, o preço está em revisão por conta desses dois fatores, né? A gente é uma companhia que a gente gosta e acompanha muito de perto ali, e eles têm feito um trabalho excelente ali de compra de alguns poços, né? Lembrando que a PetroRio já vem de uma história HRT, ruim, né? HRT, HRT é exatamente, para os mais antigos de bolsa, né? exatamente, vem de uma história ruim, então assim que a nova gestão assumiu, dos 600 funcionários que a HRT tinha, eles demitiram 585, só ficaram 15 pessoas lá. A companhia começou a sua nova etapa aí de vida e eles têm comprado algumas participações em poços de petróleo ali e já estão numa fase mais elevada de maturação, por exemplo, e com novas tecnologias eles têm conseguido estender o prazo de retirada de petróleo desses poços, né? Então, eles compraram, por exemplo, ano passado, 100% do posto de frade da, da Petrobras, né? Da Petrobras, compraram 100%, e tem a cada dia, né, cada trimestre evoluído, conseguido extrair óleo ali com um custo mais baixo, né? Hoje o lifting cost, né, o custo caixa de extração de óleo está em torno de US$ 20 por barril, né? E ainda com o petróleo sendo negociado a 28, ela ainda tem uma certa margem positiva, né? Diferente, por exemplo, da cadeia de xisto, que tem um custo lá de extração de cerca de US$ 50, né? Por isso, os Estados Unidos têm tentado intervir ali nessa briga entre Arábia Saudita e Rússia na OPEP. Tá? Legal. Só para quem não anotou lá no começo, as top 3 do Daltoso, eu vi que algumas pessoas estavam pedindo aqui para a gente nas perguntas. BRF, Carrefour e Sinqia, tá? Isso está dentro do top 3. IRB também ele acha muito barato. E também a gente tem Bradesco como top pick do setor de bancos. Eu acho que são as 5 que ele enalteceu um pouco mais até aqui. Vamos agora para outra que é extremamente demandada pelo público geral. Você também deve conhecer muito bem aí, a querida e famosa Magalu. Qual que é a sua visão de Magalu no momento atual? Boa. A Magalu, ela passou, né, por esse momento de transição, 4, 5 anos atrás. A gente tem hoje, né, na Eleven, o privilégio de contar com a parceria da Dani Bretthauer. Ela era, na época, né, diretora de RI do Magazine Luiza, isso lá em 2015, 2016, e tem profundo conhecimento, obviamente, da companhia. E hoje a companhia investiu muito em tecnologia, né, mais do que o e-commerce, que eu mencionei, que hoje representa cerca de 50% ali das vendas. Investiram muito na cadeia logística também, então tem uma expertise ali de, de logística, e que traz ali uma certa vantagem competitiva para a companhia, né? Em termos de e-commerce e de logística, ela é a que está melhor posicionada ali no universo online, no e-commerce, e é o benchmark para todas as outras companhias do setor, né? E ela acabou também de fazer uma, uma oferta, um follow-on em janeiro, né? Captou ali no mercado 5 bilhões, então está o follow-on foi em novembro, né? Não em janeiro. Então ela conseguiu ali está numa posição muito confortável de caixa nesse momento de turbulência, né? E
e a gente tem uma visão bem construtiva também para a Magazine Luiza nesse momento adverso ali das empresas de varejo ali, ela, por ter toda essa expertise em venda online, é a que está melhor posicionada ali. Legal, então o Magalu também é um ativo bastante interessante aí, na sua visão, Exato. olhando para um prazo. O que você chama de médio e longo prazo, Daltoso? Eu acho que cada um tem uma percepção diferente disso, né? Eu vou falar a minha Exato. percepção. No Brasil, para mim, um período eleitoral é um ciclo de longo prazo. Então, para mim, longo prazo no Brasil são 4 anos. Então, quando eu falo curto prazo, eu acho que até 1 ano, médio prazo, cerca de 2 anos, e longo prazo, 4 anos. O que é médio e longo prazo para você? Muita gente aí, por exemplo, fala em Value Invest, né, em Warren Buffett, a questão dos 20 anos, compre uma ação agora, esqueça por 20. No Brasil isso não funciona, né? Você falou, os ciclos são de 4 anos, né? A gente tem impeachment de presidente, ministros que caem a toda hora. Então, um ciclo realmente de longo prazo seria ali acima de 18 meses, vamos dizer assim, né? Até 6 meses seria um curto prazo, de 6 meses a 18 meses, um médio prazo, e acima de 18 meses, um longo prazo, tá? Na minha visão. Claro, né, como eu falei, a gente aqui no Brasil, né, até tem essa o trabalho de análise é mais complexo, inclusive, justamente porque toda hora está entrando imposto, tá imposto, muda a tributação, entra medida provisória que bagunça um setor inteiro, como foi o caso de elétricas lá atrás, né? Então, as coisas acontecem com uma dinâmica completamente diferente aqui no Brasil, né? E isso traz ali um certo molejo ali, né, para nós analistas ali, para olhar mais a fundo essas variações ali e tentar estar atento a toda essa dinâmica. Então, seria isso, acho, um horizonte de mais Legal. longo prazo, de 18 meses. Legal. Como costumam dizer, no Brasil até o passado é incerto, e essa é uma Passado grande é incerto, realidade, né? exatamente. Vamos antes da gente terminar, que eu já estou te alongando aqui 40 minutos, um pouquinho mais. Eu tenho mais alguns papéis que eu queria perguntar para você, ainda tem mais de 4 mil pessoas assistindo. Eu também queria que se você Uhum, falasse de algum que eu esqueci, mas são duas empresas que eu admiro bastante em termos de capacidade de gestão e adaptação a momentos de dificuldade, que eu acho uhum. que podem sair na frente depois dessa crise, mas muito mais, não pelos fundamentos do momento em si, mas pela capacidade de adaptação e de eficiência de gestão, que é Localiza e Lojas Renner. Queria que você pudesse falar sobre as duas, por favor. Tá. Localiza, ela, obviamente, ela tem uma parte ali do seu resultado atrelado ao setor de turismo, né, que tem sido bem impactado, mas são duas empresas de excelência, né, tanto Localiza como Renner, as duas com desafios imensos no curto prazo, né, tendo as suas operações afetadas, a Localiza, né, com menor fluxo de clientes, e a Renner impossibilitada de vender com o fechamento dos shoppings, grande exposição de lojas em shoppings, e então são duas empresas que vão sofrer as consequências, maiores consequências no curto prazo. Mas, claro, assim que, óbvio, que as duas têm toda a capacidade de ultrapassar, de enfrentar esse cenário atual, e a gente vê ali uma retomada, como eu falei no início, mais rápida da economia, elas têm tudo para deslanchar ali e voltar às suas plenas operações ali, que as coisas voltarem a uma certa normalidade. Tá? Então, são duas ações que, desde sempre, né, assim como o VEG também, né, que eu mencionei há pouco, são ações de excelência, mas lembrando que isso muda a cada momento. Né? Nós tínhamos, por exemplo, outras ações nesse grupo, nesse hall de empresas que eram consideradas de excelência, como Ultrapar, Cielo, né, que subiam 40, 30, 40, 50% no ano, mas que
uma maior competição em seus segmentos de atuação, acabou ali afetando os resultados das companhias, né? Mas Renner e Localiza continuam sendo excelentes empresas, mas com desafios maiores aí no curto prazo. Legal. Então, vou voltar ao top 3, que tem muita gente perguntando, na visão do Daltoso, Sinqia, BRF e Carrefour, falou muito bem também com perspectivas boas de Bradesco, com top pick do setor bancário, Magalu gosta bastante também, e deixa eu ver se eu tô, IRB, que também falou ali no começo, com perspectivas bastante positivas. Daltoso, eu queria suas considerações finais, se a gente esqueceu de falar de algum papel dentre esses mais pedidos, né? Eu tentei sair um pouquinho daquele papai e mamãe de sempre, ali de Petro e Vale, né? Que eu acho que Sim. é importante, que tem muita gente perguntando sobre outros ativos, né? A gente já vê muita gente falando sobre esses ativos principais. Esqueci de algum? Você lembra que algum especial na sua visão você gostaria de falar, fora todos esses que a gente chamou atenção? Tem algumas empresas de utilities também, né? A gente vê ali, por exemplo, Gerdau, né, numa posição muito boa também hoje, apesar de sofrer também o setor de siderurgia com paradas, né, ou postergação do setor de construção civil, é uma empresa que tem tudo para ultrapassar aí esse segmento. Lojas Americanas também é outra empresa que nós gostamos bastante, acho que está num momento interessante ali de compra, né, da sua ação, mas em linhas gerais é isso, né? O que eu queria deixar, Beto, de mensagem ainda o momento é de muita incerteza. Obviamente o cenário está melhor, né, do que era 20 dias atrás, mas ainda não tem nada resolvido, né? A gente vê notícias de evolução ainda dos casos do novo coronavírus evoluindo de maneira muito rápida aqui no Brasil. A gente deve ter o pico ainda em maio, né, dos casos de doença, mas o cenário ainda é de muita complexidade em termos de projeção de resultados, né, ou de impacto na economia, né? Uma das poucas certezas que nós temos ainda é que a economia real, né, ainda vai piorar muito antes de começar a melhorar, né? A gente vai ver uma deterioração, aumento de desemprego, né? E a grande dúvida é se realmente isso já está precificado pelo mercado ou não, né? Então, a gente, obviamente, mudou a nossa... Desculpa. Nossa perspectiva para o Ibovespa para o final do ano. Nossa projeção foi revisada agora para 96 mil pontos, né, nossa expectativa de Ibovespa, mas o cenário ainda é bastante nebuloso ali, para dizer o mínimo. Tá? Legal. Bom, Daltoso, eu queria muito agradecer você participar aqui com a gente dessa live. Muita gente passou. Eu acho que você esclareceu muitos pontos importantes, foi direto, bastante objetivo, como sempre. Então, queria agradecer você. Antes, queria mandar um abraço para o seu Toninho, lá de Jaú, que pediu para mandar um abraço aqui para ele. Sempre acompanha a gente. E que para quem quer comprar essas ações na Clear, taxa zero para investimento em ações, abra sua conta, fica à vontade, entrar no nosso sistema, lá no nosso home broker, e começar a entrar nesse mundo da renda variável. Daltoso, muito obrigado, hein? Valeu, pessoal. Obrigado aí, Beto, pelo convite e estamos juntos aí. Conte com a Eleven sempre aí que precisar. Valeu. Um grande abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima live. Abraço. Até mais.